Olá, queridos irmãos, bem-vindos ao devocional da Organização Mulher Cristã em Missão da Primeira Igreja Batista de Manaus. Hoje nós teremos uma tarde muito especial. A convidada para a palestra desta tarde é a irmã Dalimar de Matos Ribeiro da Silva, que abordará o seguinte tema: sigamos a Jesus com fé. A irmã Dalimar é membro da Igreja Batista de Constantinópolis. Neste momento, nós teremos a oportunidade de ouvir a nossa amada irmã Marli Pereira da Silva Gonzalez, diretora executiva da União Feminina Missionária Batista do Brasil. Olá, minha irmã. Como você sabe, a pandemia tem impactado muito a União Feminina Missionária Batista do Brasil. Por quê? Porque nós somos uma produtora de conteúdos e vendemos essa literatura. Então, quando a igreja compra a nossa literatura, Manancial, ou as revistas trimestrais, ou qualquer livro que nós produzimos, ela investe no nosso trabalho e nós podemos continuar produzindo muito mais. Mas nesse tempo, as igrejas muitas fecharam, deixaram de comprar nossa literatura e eu quero te pedir um favor. Ore por nós, mas invista, não desista. Continue comprando a literatura. Nossas revistas já foram totalmente adequadas para que você, mulher, mesmo em casa, seja edificada. Mas a gente também propõe que você continue movimentando as mulheres, as meninas, as crianças, para que façam o encontro mesmo que de forma remota. Porque a gente entende que esse ajuntamento, mesmo que distante, tem um significado muito grande. Nós, União Feminina do Brasil, precisamos que você continue investindo. Queremos ofertas? Sim, mas o que nós mais precisamos de você é que você continue comprando a nossa literatura. Oremos. Eterno Deus, nós te agradecemos, Senhor, por esta tarde, por estarmos aqui reunidas, Pai, através das mídias sociais. Pai, nós te agradecemos pelas mulheres que têm feito a diferença nesse tempo de pandemia, Pai amado, que não deixaram de pregar, de falar do teu evangelho, meu Pai. Toma conta, Senhor, da Débora, da Ana Afonso e de toda a diretoria do Grupo Mulher Cristã em Missão da Primeira Igreja Batista de Manaus. Pai eterno, visita os que sofrem, as pessoas que estão acamados, que estão enfermos, que estão nos hospitais, Senhor. Acampa teus anjos ao redor e, se for da tua vontade, traz a cura, Pai eterno. Senhor Deus, fala conosco nesta tarde através da mensageira, através da transmissão da tua palavra, Pai, que o teu Espírito Santo venha falar aos nossos corações e fica conosco, nos protegendo, nos abençoando, Senhor, e nos trazendo cada dia mais saúde, Pai. Nós te pedimos a todas as pessoas que estão ouvindo nesta tarde a tua palavra. Deus, nós te agradecemos, Pai amado, por todas as bênçãos que tu tem feito nas nossas vidas. Não que mereçamos, mas em nome do teu Filho amado. Amém. Minha rocha e
Que as palavras dos meus lábios e o meditar do coração agradem a ti, agradem a ti. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do coração agradem a ti, ó Senhor, minha rocha e redentor, a razão do meu cantar, agradável aos teus olhos quero ser. Todo dia, todo instante, sempre hei de ti servir, agradável aos teus olhos quero ser, ó Senhor, ó Senhor, ó Senhor, ó Senhor. Queridas irmãs e irmãos que nos assistem, quero saudá-los com a graça e paz do Senhor Jesus. Vamos refletir brevemente acerca de um verso da Palavra de Deus que se encontra no livro de Lucas, capítulo 9, verso 23. Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Nessa passagem, Jesus nos convida, como seus discípulos, suas discípulas, a tomarmos nossa cruz e segui-lo. Ao contrário de um pseudo-evangelho que certos movimentos apregoam hoje, não há cristianismo sem cruz. Isso significa que, primeiro, na caminhada cristã, o sofrimento fará parte da nossa jornada. Ou seja, todos enfrentaremos momentos de dor e de perdas. 2. Jesus sempre nos preveniu e nos deixou exemplo de todas as circunstâncias que seus seguidores teriam que passar. E com o sofrimento não seria diferente. Veja o que o Senhor nos diz no Evangelho de João, capítulo 16, verso 33. Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Que lições preciosas esse texto traz para as nossas vidas. Ele mesmo enfrentou o sofrimento e por diversas vezes, seja na sua própria morte, no falecimento do seu grande amigo Lázaro. Jesus experimentou a dor da traição, a dor da ingratidão, a dor da rejeição, sofreu por fazer o bem, mas ele venceu. E por causa dele, nós também podemos vencer. Jesus nos dará forças para suportar e nos mostrará o caminho a seguir. Querida irmã e amiga, não é consolador saber que nosso Salvador experimentou as nossas mesmas dores e por isso Ele se identifica conosco? Tenhamos paz em saber que não estamos esquecidas nem desprezadas, mas que Ele está atento a tudo. Mas o que seria essa cruz? Essa cruz que temos que suportar
são alguns fardos que nos sobrevêm aqui na terra. Pode ser uma decisão do passado, cujas consequências nos acompanham. Pode ser uma doença ou uma pessoa próxima que nos faz sofrer. O importante é saber que Deus tornará tudo para o nosso crescimento e amadurecimento. A título de ilustração, gostaria de compartilhar uma história de uma pessoa que vivia murmurando da sua cruz, de seus problemas, e um dia em sonho ele foi ao céu e foi recebido por um anjo que detinha as chaves do depósito das cruzes. E ao expor suas tribulações, o anjo lhe autorizou a escolher qualquer uma das cruzes que estavam ali guardadas, cada uma delas. Porém, no verso estava escrito o nome do seu dono. Aquele homem então viu as cruzes de todos os tamanhos, pesos, umas com arame farpado, outras com espinhos, e lá ao fundo ele avistou uma cruz, a menor de todas, possivelmente a mais leve. Não teve dúvidas, aquela será a minha cruz. Pegou-a e levou ao anjo. Para sua surpresa, ao verificar o nome atrás dela, descobriu que aquela era a sua própria cruz. Essa ilustração nos alerta para a tendência que temos de considerar os nossos problemas como sendo os maiores e que o nosso fardo consideramos que é sempre o maior de todos. Em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 13, a palavra do Senhor nos afirma que jamais seremos provados além das nossas forças. Ele sabe até onde conseguimos suportar. Vejamos o texto bíblico em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Portanto, essa porção da Escritura nos ensina um princípio poderoso. Se nós pertencemos a Deus, Ele não permitirá que qualquer dificuldade seja maior que a nossa capacidade de suportar. Então, qualquer coisa que aconteça em nosso caminho, que nos tente, qualquer tragédia que nos acometa, seremos capazes de superá-la e alcançaremos a vitória espiritual. Isso não significa que a vida será sempre fácil, mas teremos a certeza de que o Espírito Santo de Deus nos ajudará, trazendo consolo, estratégias e paz para enfrentar. E por fim, amadas, o livro de Hebreus, no capítulo 5, dos versos 7 a 9, nos lembra que, durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas àquele que podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Embora sendo o Filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Queridas, saibamos que todo sofrimento que nos sobrevém serve para o nosso aperfeiçoamento, para a nossa edificação. Conta-se uma história de um missionário em terras muito distantes, onde haviam indígenas que praticavam o canibalismo. E um dia o missionário foi pego em uma emboscada. Passou em sua mente: agora é meu fim, não vai ter como, porque eu já me
livrei de um acidente no passado, quase perdi a minha vida, mas fiquei com uma sequela. Tive a perna amputada e agora, usando uma prótese de borracha, não tem nem como correr, vou morrer. Chegou o fim da linha. Mal ele sabia que naquele exato momento sua igreja estava em oração por ele, numa das reuniões de oração. Naquele momento ali, o chefe tribal pediu uma provinha da carne daquele homem. Pediu um bife da batata da perna, que para eles seria uma iguaria. Que gosto horrível! O chefe tribal exclamou: soltem logo esse homem, se o filé é tão ruim, imagina o resto da carne. Mal sabia o missionário que no passado, quando havia sofrido aquele acidente e tendo recebido aquela prótese de borracha, fato que trouxe tanta tristeza naquele momento, ele jamais imaginava que Deus já estava preparando desde então o seu livramento futuro. Quero concluir, amadas, dizendo: tenhamos fé na certeza de que as tribulações momentâneas não se podem comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Romanos 8,18. Amadas, não devemos permitir que os sofrimentos da vida nos endureçam, nos tornem amarguradas ou que consiga ofuscar a glória de Deus em nossa vida. Tenhamos a convicção de que toda provação que nos acomete tem um propósito para o nosso aperfeiçoamento e que Deus nos abençoe.